Ela saiu de Pedreiras, no interior do Maranhão, com 13 anos de idade e passou por diversas cidades até se estabelecer em Salvador. Keila Simpson se tornou uma referência no ativismo da luta trans e agora tem sua vida retratada em documentário. Roberto Fernandes conversou com ela. O Atentado Violento ao Pudor é o nome do documentário que conta a história da transativista Keila Simpson, que deixou a sua Pedreiras aí aos 13 anos de idade para ganhar a sua liberdade e ganhar o mundo. Para conversar conosco sobre esse documentário, nós convidamos Gilson Goulart, que é o diretor, e também a própria Keila Simpson, que é a grande história, o grande personagem desse documentário. Obrigado pela gentileza de ter aceito o nosso convite, Keila e Gilson. Vamos começar primeiro com não com a grande personagem que é a Keila, mas com o diretor. Como nasceu primeiro esse documentário e como é que você nos conta a história da Keila? Esse trabalho já está sendo gestado há alguns anos, desde 2014. Nós gravamos em 2014 a primeira vez e depois de 2014 viemos gravando ao longo desses anos, até que, em dado momento, eu entrei no pós-doutorado com esse projeto para um documentário com a Keila e Movimento Social das Travestis no Brasil. Então, a ideia do documentário é como é que o movimento social das travestis e a história de Keila Simpson se cruzam e se confundem ao longo das suas histórias, né? Então, mostra esse processo, né? Então, ele foi feito, digamos assim, aos poucos. Aos poucos, né? Porque é um documentário que se chama é um filme de guerrilha. Porque sem verba, sem equipe, imagino. Só eu e ela trabalhando juntos e gravando. Eu faço todo o processo, né? Eu faço a fotografia, Sim. faço o áudio, faço a entrevista, também editei o filme e a Keila dirigiu junto comigo o processo de construção da história ao longo do processo de gravação e também na edição, ela participou da edição do trabalho. Imagine, Keila, você como personagem, grande personagem desse documentário, o país querendo, né, se vestir agora de movimentos conservadores, tentando experimentar um retrocesso. Como é que você se sentiu, então, nesse documentário, contando toda essa tua vida? Então, primeiro eu acho que lisonjeada, exatamente, porque o filme ele traça essa história mesmo, tem a história da minha família, minha mãe pela primeira vez aparecendo em um documentário. Eu acho que isso é muito emblemático, porque foi de lá que eu vi, foi a pessoa que me gerou, então tudo que eu tenho de acúmulo vindo da força que a minha mãe tem, então acho que isso é muito importante. E pensando nesse exato momento que a gente vive no Brasil de retrocesso, de um atentado contra a cultura brasileira, a gente ter a coragem de lançar um filme com um título tão polêmico que é esse, um atentado violento ao pudor, é de uma ousadia muito grande que só as travestis podem fazer. E que bom que as travestis estão fazendo isso. E que bom que foi uma travesti maranhense que teve a ideia, junto com o cineasta, com o diretor, de ter a ousadia de fazer isso, porque eu acho que é muito pouco ainda o que a gente precisa fazer para modificar a realidade que a gente tem aí. Então eu fico muito lisonjeado de estar nesse filme, mas não só eu, e todas as companheiras que estão junto comigo nessa película, que ajudaram a construir esse movimento, que tiveram no início desse movimento, em um país que era muito adverso desse, lá na década de 90, no início dos anos 90, que estão resistindo até hoje também. Que hoje tem é difícil, imagine. Imaginemos no início, nos anos 90, né? Mas aí a gente tem também um paralelo de pensar. A dificuldade de hoje, ela é muito mais presente e a gente parece que está um pouco mais acomodada. Naquele período a gente tinha que ir para a rua. A luta, né, que se conta é uma luta que se tenta também mostrar essa questão do empoderamento. Isso. Olhando essa luta, a gente entende hoje né, que há um empoderamento. Sim. Ou apenas uma história ainda de solidariedade? Não, né? É completamente empoderamento. Você me pensar que uma travesti com a minha idade de 52 anos de idade, que nasci no interior do Maranhão, numa cidade pequenininha que não tem quase nada, e ganhar o mundo. Eu conheço 4 continentes dos 6 que a gente tem no mundo. Eu não estou contando isso como um privilégio, não é. É uma história de empoderamento pessoal e depois coletivo, porque a minha história ela se reflete em todas as outras travestis que também têm essas mesmas dificuldades. Mas a gente não quer, com essa película, com esse documentário, mostrar somente derrotas. A gente quer mostrar que a gente vem de um processo de empoderamento, primeiro pessoal, para depois coletivo. Obrigado pela gentileza de ter vindo aqui conversar conosco. Sucesso para o documentário e, acima de tudo, que ele possa também inspirar outras lutas. Pois é, e se você puder e tiver possibilidade, assista na sua cidade, quando estiver passando, um atentado violento ao pudor, história de resistência trans do Brasil.
Obrigada. Obrigado a vocês.